convidado para cá, né, para que a gente faça as considerações o mais rápido possível, para dar tempo depois de a mesa ainda fazer as considerações finais e a gente se deslocar depois para outra sala para falar sobre a Escola Sem Partido. Então, com a palavra o deputado Edmilson. Primeiro, enfrentamos um problema aqui que é insuperável. Vocês pegam a minha agenda aqui, 9, 10 horas tive Escola Sem Partido, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Comissão de Educação com audiência pública, os desafios e perspectivas da promoção da igualdade racial na educação, o projeto que seria da política de redução de agrotóxicos, e a 14 horas agora terrenos de marinhas. Então é impossível a gente... Eu falo isso mais porque eu sou professor e eu tenho uma dificuldade de ser deputado porque a gente tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo sem ter o poder da ubiquidade, né? E aí, meio constrangedor isso. Então, não sintam como desrespeito, não. Porque eu só tive o privilégio de assistir a Maura. E agora, ouvindo os comentários, vi o quanto esse babaca aqui perdeu, mas uma babaquice sem culpa, digamos, né? Então, queria, assim, parabenizar a comissão e o Danilo, já mostrei aqui a minha admiração pelo presidente e a forma como ele conduz a comissão. E ao fazê-lo, numa reunião passada, eu fiz questão de dar centralidade a um sonho que, a rigor, não é um problema de lei. É um problema de racismo institucional que tem que ser superado. Os membros da comissão devem lembrar, há 2 semanas atrás, que eu aproveitei uma oportunidade para avaliar a comissão positivamente e, ao mesmo tempo, para dizer da minha tristeza e minha indignação com uma situação permanente aqui. Não vi vocês entrarem. Mas é possível, Negrão, que mesmo de paletó tu tenha sido constrangido. É uma crueldade o que ocorre aqui. E os indígenas, então, com maracá nas mãos, pelo amor de Deus, né? E eu falo em racismo institucional, que está, na maioria, talvez, dos deputados, na concepção de mundo, e racista, mas também os desafios do movimento antirracista, em geral, do movimento negro, dos movimentos negros em particular, que é de reverter o racismo, entendido aí como uma visão de mundo, uma ideologia, né, e uma concepção que está enraizada culturalmente. E a gente sabe que as mudanças culturais, elas são lentas. Só que a gente não pode esperar eternamente em nome dessa lentidão. Correto? É claro, se há dirigentes institucionais negros ou não negros, o Pedro Cusai, por quem eu tenho grande admiração, acabou de dar uma demonstração, né? E levantou temas importantes aqui, que nos obriga a refletir sobre determinadas palavras que têm um conteúdo conceitual e que podem ser usadas a favor ou contra nós, né? Não que necessariamente a avaliação dele tenha que ser aceita de imediato, não é? Então, quer ver uma coisa? Tem uma música de um poeta paraense que foi adotada pelos movimentos sem terra no país todo. Começa assim: Benedito Monteiro. Agora nós vamos à luta, a terra que é nossa ocupar, a terra é para quem trabalha, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, e aí vai. Mas tem uma outra estrofe que diz: quem gosta de nós somos nós, e aqueles que vêm nos ajudar. Aí aqui eu ouvi falar no não negro, mas de religião negra, dizendo: eu não posso ser protagonista. Como
eu sou contra o machismo, mas não posso ser protagonista do feminismo, correto? Mas o ajudar pode ser entendido, então, como o contraponto ao protagonismo? É uma coisa legal que o Pedro provocou, porque pode estar correto o termo ajuda no sentido de ser a luta dos que, não sendo, estão com o mesmo objetivo, só para provocar o debate, não é? Bem, tem um camarada que expressou, em grande medida, um conceito que foi muito negativizado, e aquele foi homenageado, e a data é uma homenagem a ele, aliás, é o dia da morte, porque é a expressão da resistência. Falo do Francisco, né? De Zumbi. Francisco, ou Zumbi, como mais conhecido, dos Palmares, não é? Que eu me refiro à expressão boçal. Vocês já perceberam o quanto é negativizada essa expressão? Isso é uma boçalidade. É coisa de gente ruim. E, na verdade, o boçal era aquele que, mesmo dominando a língua do dominador, se negava a falá-la. Então, o Zumbi, por exemplo, era um poliglota, né? E deve muito às instruções que recebeu de religiosos. Morreu com 40 anos e era um gênio, não é isso? Além de ser um revolucionário, um resistente, mas era um boçal. E morreu por ser boçal, por se negar a desaparecer. É por isso que resistência é também reconstrução da existência, é reexistência, como alguns têm cravado o conceito, até trabalhos teóricos. Recentemente, uma das emendas parlamentares que eu fiz foi a pedido do SEDEMPA, Centro de Defesa dos Negros do Pará, que tem pessoas de luta há décadas, né? É um movimento muito importante. Falaria aqui da Nilma Bentes, Zélia Amador de Deus, entre outras pensadoras e lideranças. Mas serviu para editar um glossário que eles chamaram de dicionário da língua Fungê. E é interessante que alguns meninos africanos que estudam no Brasil falam Fungê como uma das línguas africanas e estão ajudando os terreiros onde o Fungê ainda é falado, estão ajudando a reconstrução do domínio linguístico. Olha que coisa linda. Mas é resistência, 500 anos, proibidos de falar, o terreiro era o espaço de manter a língua. É claro que muita coisa se perde no caminho, não é? Iorubá, nós já temos professores, né? O Banto, e o que pode surpreender, né? São línguas vivas, não são línguas mortas, né? E são vivas aqui pela resistência, mas são vivas ainda com as variações que o tempo provoca na própria grande África, nos vários lugares da África, nos vários países da África, né? Eu queria, assim, dizer que eu me lembro da Nilma Bentes, que dirige o SEDEMPA no Pará, quando ela presenciou, é uma socióloga importante, não, ela é agrônoma, na verdade, quando ela presenciou a prisão de um negro, sendo jogado na mala de um carro, por um delegado negro. Ela, como liderança, interveio e disse, você não pode fazer isso. E o cara usou da sua autoridade. Olha aí o que é o racismo institucional. O delegado era negro, mas era autoridade. Ele deu ordem de prisão à maior liderança negra no Pará, àquela altura, e hoje ainda, grande liderança, porque ela disse, não faça isso, está prendendo porque ele é negro? Isso é um absurdo. Você é um policial, mas você é negro também. Ele disse que ela estava por desobediência à autoridade e por racismo, e a levou também no camburão. Não é? Então, nós podemos ver na campanha recente o que passou a ser conhecido como negão do fascista. Não é? É claro que isso nos entristece, mas isso não é
propriamente algo novo, não será a última situação constrangedora, mas também não implica em retrocessos. Eu queria tentar concluir dizendo assim mesmo, tem grandes contribuições, ao meu ver, que o desafio de todos nós é aprofundar o debate, né? Eu acho que tem uma contribuição do Florestan que dialoga com o que foi falado pelo Pedro Kizai. Eu acho necessário ler a obra do Florestan de novo. Às vezes a gente tem um certo, digamos, preconceito por ele não ser um negro, apesar de ser de origem portuguesa, mas filho de uma empregada doméstica, né? Mas é um gênio brasileiro que deu uma contribuição importante. Eu acho que ele, no Brasil, e que faleceu há 3, 4 meses, o Aníbal Quirrano, dão importantes contribuições. O Quirrano, ele fala mesmo que o pensamento colonial, ele é uma imposição do eurocentrismo. Então, o racismo contra indígenas, contra negros, ele é constituinte, ele está na origem da própria colonização, não é? É estrutural. Então, nesse sentido, não tem como falar realmente em futuro sem pensarmos a estrutura social, e nesse sentido, o sentido das lutas de classe, mas totalmente indissociável às lutas étnicas, às lutas de gênero. Então, eu tenho essa concepção realmente. É claro, nós devemos respeitar aquele negro que até alcançou uma renda e ocupou cargos de relevância na justiça, compõe uma minoria, e que eventualmente pense como branco, né? Até advogue a tese de que não há racismo no Brasil, e há, infelizmente, negros que se prestam a isso, por ideologia, por concepção de mundo, né? Por negação daquilo que é fundamental na data de hoje, que é a consciência negra. Porque, na minha avaliação, a consciência negra, ela é, ao mesmo tempo, a consciência da negritude, do valor da sua negritude, e aí minhas homenagens a Aimé Césaire, martiniquês, realmente criador desse conceito, no movimento de estudantes ainda no século XX, né? Mas eu creio que essa contribuição é muito importante, porque ao assumir a negritude, o resultado acaba sendo no que nós estamos vendo nessa beleza hoje, que são as crespas e tantas outras manifestações, né, de assunção mesmo. E eu vejo aqui a Valneide, de um movimento do Instituto Afro-Origem. Eu conversava com a deputada Benedita, dizia, qual é a sua origem? Ela disse, eu creio que seja senegalesa. Certamente, alguns branquelos, não como o Pedro, não é? Mas os branquelos reacionários da bancada do boi, da bala, racista, e uns que usam o nome de Deus em vão aqui para justificar assassinato de crianças, redução da moralidade penal, e o machismo, o racismo, e o extermínio de pretos na periferia, né? Então, muitos ririam, dizendo, o quê? Mas é interessante que aqui tem um bando de bancadas de alemães, de várias origens, e ninguém ri, correto? Mas quando se trata de um negro querer estabelecer o seu vínculo com a mãe África, ou com alguma região da África, a África é tão plural, né? E tantas centenas de línguas, né? Aí isso passa a ser algo absurdo, né? Um grande desafio, né? É chamar os estudantes das biologias, das áreas das ciências biológicas e médicas, geneticistas, etc., para, quem sabe, de lá e daqui, desenvolver pesquisas que possam criar esses zelos mesmo. Porque se o cara pode ser afro-italiano, pode ser alemão aqui no Brasil, por que não pode ser indígena? Por que não pode ser afro-brasileiro, né? Uma pessoa que eu admiro muito até, mas que tem um perfil meio conservador, o apresentador e entrevistador Jô Soares, né? Quer ver? Me deixar irritado era quando ele entrevistava alguém e começava a fazer chacota pelas pessoas que se intitulavam afro-brasileiros. Em nenhum momento ele ridiculariza o programa da própria Globo, quando diz assim mesmo, vamos pensar assim, até os árabes que sofrem preconceitos no mundo, né, que são vinculados a terroristas em geral, né, nós sabemos do preconceito forte, mas no Brasil são muito queridos e respeitados, né? Então você vê a matéria que fizeram sobre o Temer na comunidade lá no Líbano, né, dos Tamer,
são os parentes ancestrais dele. E aí a gente achou bacana, né? Ou a Dilma Rousseff, né? Não importa a origem, mas você não pode nem ser originário daqui, porque não é aceito, inclusive por juízes, que um Tembé, um Munduruku, use na sua certidão a sua etnia. Até hoje é barrado por muitos juízes, é uma luta, e muito menos você se identificar com o seu povo ancestral da África, né? Isso é uma violência para os racistas, é contra essa violência institucional que nós temos, digamos assim, que lutar. Eu queria parabenizar a todos e a todas, homenageando uma pessoa e a Câmara, porque tem um trabalho lindo feito aqui. Foi citada aqui a exposição sobre o 20 de novembro, realmente está belíssima, fruto de uma pesquisa legal. Nas semanas anteriores, teve sobre as mulheres. E a Câmara publicou, queria falar aqui, particularmente para as mulheres negras, né, e para todos e todas, a Câmara publicou este ano Úrsula e Outras Obras, da escritora Maria Firmina dos Reis, negra que nunca conheceu o pai, criada pela mãe, nascida em 1822, que em 1859 lançou o primeiro romance, e àquela altura, muito antes da abolição oficial feita por uma princesa escravocrata, muito antes, os protagonistas do seu romance já tratavam da violência dos navios negreiros, a violência da escravidão. Então é muito importante, assim, eu queria homenagear a Câmara por esse trabalho, homenagear a Maria Firmina dos Reis, que nasceu no Maranhão e Grão-Pará, hoje Maranhão, né, desde que separados, e no Maranhão ela dá nome a uma biblioteca de um dos movimentos de luta contra o racismo. Obrigado e desculpa eu ter me alongado. Agradecer as palavras do deputado Edmilson.